Sabe aquele dia de calor, com o sol forte lá fora? A primeira coisa que a gente faz ao entrar no carro é ligar o ar-condicionado. É um alívio quase que imediato. Mas aí, logo em seguida, bate aquela dúvida, né? Aquela que pesa no bolso. Será que todo esse conforto está fazendo o combustível do tanque ir embora mais rápido? Vamos resolver esse mistério de uma vez por todas. Então vamos lá, direto ao ponto. Essa é a grande questão. Há anos que se escuta que ligar o ar-condicionado é a mesma coisa que gastar mais combustível. Mas afinal, isso é uma verdade absoluta ou é um daqueles mitos que todo mundo repete sem saber direito? A resposta, olha, é um pouquinho mais complicada e, com certeza, bem mais interessante do que parece. Para a gente começar a entender essa história, vamos primeiro investigar essa fama de vilão que o ar-condicionado carrega, de onde ela vem. Bom, a resposta está na mecânica, lá no coração do carro. O cara principal aqui é o tal do compressor do ar-condicionado. E o ponto-chave é que ele não funciona sozinho, não. Ele precisa pegar emprestada a força do motor do carro para poder trabalhar. E, claro, esse empréstimo tem um custo. A lógica por trás disso é bem simples, na verdade. Ligar o ar-condicionado é como pedir para o motor carregar um peso a mais. Para conseguir manter o mesmo ritmo, o motor precisa se esforçar mais e, para isso, ele acaba queimando mais combustível. Não tem mágica. Tá, mas qual o tamanho desse peso extra? Bom, num cenário de cidade, naquele anda e para do trânsito, o consumo pode aumentar em mais ou menos 10%. Parece pouco. Com o preço da gasolina hoje em dia, 10% faz uma bela diferença no fim do mês. E olha que a coisa pode piorar. Pensa num engarrafamento debaixo daquele sol de rachar. O sistema de ar tem que trabalhar no máximo. Nessas horas, o aumento no consumo pode pular de 10% para até 20%. Aí o impacto no bolso é direto e bem pesado. Até agora, parece um caso encerrado, certo? O ar-condicionado é o vilão e pronto. Mas é exatamente aqui que a nossa história tem uma virada daquelas. Porque na estrada, em alta velocidade, o jogo muda e muda completamente. E aqui está o pulo do gato. Se na cidade é mais econômico andar com as janelas abertas, na estrada a regra se inverte. Acredite, ligar o ar-condicionado passa a ser a opção que economiza combustível. Parece até contraintuitivo, né? Mas calma que tem uma explicação para isso. A explicação para essa mudança toda de cenário tem um nome que é bem visual e fácil de entender. É o famoso efeito paraquedas. E não tem nada a ver com saltar do carro, pode ficar tranquilo. O que acontece é um fenômeno da física chamado arrasto aerodinâmico. Hoje em dia, os carros são projetados para, basicamente, cortar o vento da maneira mais eficiente possível. Só que quando as janelas estão abertas, em alta velocidade, todo esse projeto aerodinâmico vai por água abaixo. E qual é o ponto de virada? O número mágico é 80 km por hora. Acima dessa velocidade, a força que o motor precisa fazer para vencer a resistência do ar com os vidros abertos se torna maior do que o esforço extra para ligar o compressor do ar-condicionado. Essa analogia do paraquedas é simplesmente perfeita. Imagina só, o ar entra com tudo pelas janelas, mas não consegue sair fácil. Ele cria uma resistência que literalmente segura o carro para trás. E para vencer essa força, o que o motor faz? Queima mais combustível. É a física agindo diretamente contra o seu tanque. Certo. Agora que a gente já sabe quando o ar-condicionado ajuda e quando ele atrapalha, como usar essa informação para otimizar o consumo no dia a dia? Vamos ver algumas dicas bem práticas. Primeiro de tudo, entrou naquele carro que ficou no sol, que está um forno? Antes de ligar o ar, abra as janelas por 1 minutinho. Deixa aquele bafo quente sair. Isso já alivia e muito o trabalho inicial do sistema. Depois, use o botão de recirculação. É bem mais fácil gelar o ar que já está dentro do carro do que ficar puxando o ar quente de fora o tempo todo. E claro, o básico que vale sempre: manutenção em dia. Filtros limpinhos e o gás na medida certa fazem o sistema funcionar melhor e, consequentemente, gastar menos. Então, para resumir e não ter mais erro, no trânsito da cidade, em velocidades mais baixas, os vidros abertos são a melhor escolha para a economia. Agora, pegou a estrada, passou dos 80 por hora, pode fechar os vidros e ligar o ar sem culpa. O bolso vai agradecer. No fim das contas, o ar-condicionado não é nem vilão nem mocinho. Ele é uma ferramenta, e o impacto que ele tem depende totalmente de como a gente usa. Fica a pergunta no ar. Agora, com essa informação em mãos, como é que os hábitos ao volante podem mudar na próxima vez que o calor apertar? É algo para se pensar.